Guerra Traduzida na Rádio Observador é o programa em que trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana. Connosco temos a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Luís. Luís. Começamos pela imprensa ucraniana hoje e com uma notícia que marca o dia em Kiev. Está aprovado o pacote de 61 mil milhões de dólares em apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Recebeu luz verde do Senado norte-americano depois de meses de impasse. Fazendo a conversão, Luís, é um valor que corresponde a cerca de 57 milhões de euros. A votação final foi de 79 votos a favor e 18 contra, sendo que destes 15 eram de deputados republicanos. Agora está nas mãos de Joe Biden assinar o documento, o que deverá acontecer ainda hoje. Nesta que é uma vitória para os democratas que se bateram durante muito tempo pela continuidade do apoio à Ucrânia. Disse, aliás, o senador Chuck Schumer que esta foi a noite em que Putin lamentou ter questionado a determinação da América. Em comunicado, o presidente norte-americano aplaude a aprovação, dizendo que era uma prioridade urgente numa altura em que a Ucrânia está em desvantagem perante a Rússia. É uma notícia que está em destaque em quase todos os jornais ucranianos, neste caso aqui é manchete no Kyiv Post. E, Diana, as forças russas vão mudar os alvos ucranianos para intensificar ataques nas próximas semanas. É o que diz o jornal Pravda, que cita os dados do Instituto Norte-Americano para o Estudo de Guerra, depois de o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ter anunciado a intenção da Rússia em intensificar a campanha de ataques para perturbar a logística dos militares ucranianos. Dizem os norte-americanos que as forças do Kremlin vão recorrer principalmente a mísseis e a drones, como já tem sido recorrente, para atingir infraestruturas na Ucrânia e destruir a defesa de Kiev, não ficando de fora ainda as centrais de transporte, logística e também as instalações de armazenamento militar. Há ainda a intenção de cortar as linhas de comunicação ucranianas. E ainda na imprensa ucraniana, Diana, há essa notícia de que foi suspenso o padre que fez o funeral de Alexei Navalny. Dmitry Safronov, padre ortodoxo russo. A informação foi avançada pela própria Igreja Ortodoxa em comunicado. A notícia está em destaque no Kyiv Independent. Não foi adiantada qualquer justificação para a suspensão, tendo a Igreja Ortodoxa russa determinado apenas que Dmitry Safronov não pode exercer as respectivas funções como sacerdote até 2027. Não fica totalmente afastado da Igreja, vai ter funções limitadas, vai ser transferido para outra diocese, onde fica responsável apenas pela leitura de salmos. De lembrar que este foi também um dos padres a assinar uma petição em que era exigida a entrega do corpo de Navalny à família, na altura em que morreu, o que os funcionários da prisão se recusaram a fazer durante quase 9 dias. E fechamos com uma pergunta que faz título no New Voice of Ukraine. Diana, queres tu fazer? Sim. O sexo leva ao terrorismo? Bom, porque este título? A Rússia diz que sim. Diz este jornal ucraniano que a Rússia quer proibir a indústria pornográfica por entender que é um meio de recrutamento de jovens terroristas. Mais de 16 milhões de cidadãos russos estão envolvidos no negócio do sexo. No fórum liderado pela filha da senadora russa pró-Putin, um responsável do Ministério da Administração Interna russo afirmou que a pornografia e as atividades de webcam são plataformas através das quais os mais novos são recrutados para atividades terroristas. Diz ainda este governante que as mensagens educativas que ensinam às crianças que são donas do próprio corpo não passam de uma mentira e que tal noção leva a que as crianças se tornem, e passo a citar, ou prostitutas ou opositoras ao regime ou então terroristas. E é com a resposta a essa pergunta que termina este episódio de Guerra Traduzida, versão Ucrânia, com a Diana Rosa. Voltamos já a seguir com o que dizem os jornais russos.